Navegamos pela história de torcedores, árbitros, dirigentes e jogadores nos últimos episódios do Diversidade em Campo. E como a luta contra a LGBTfobia ganha cada vez mais destaque. No entanto, quais foram as ações concretas adotadas pelos principais agentes do esporte para combater essa discriminação, para mudar essa realidade? E além disso, como estão as punições necessárias para as práticas no campo e fora dele? Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diversidade em Campo. Meu nome é Onan Rudá e hoje vamos explorar como estão as políticas e diretrizes atuais para a punição de crimes de LGBTfobia no futebol e sobre as ações tomadas pelos operadores do esporte. Mas antes, uma história. Quando falamos da inclusão LGBTQ+, no futebol brasileiro, muitas pessoas podem pensar que esse é um assunto recente e que não houveram casos de pessoas da comunidade no esporte. Isso já foi desmistificado aqui no Diversidade em Campo. Em meados dos anos de 1980, a sexualidade de diversos jogadores de futebol foi frequentemente questionada. Entre eles, o maior de todos, o rei do futebol, Pelé, também se viu em meio a uma polêmica após ter a sua sexualidade contestada. Exatamente no ano de 1980, Pelé concedeu uma entrevista à revista Playboy, onde foi perguntado sobre sua visão em relação à comunidade LGBTQ+, no esporte. Na ocasião, Pelé expressou preocupação com o que via como uma ameaça à sociedade tradicional, à família e ao respeito, e associou essas ameaças tanto às drogas quanto ao homossexualismo, termo usado na época, hoje considerado completamente inadequado. O jogador comentou ainda que já havia recebido propostas de um homem homossexual, mas se recusou a falar abertamente sobre. Durante a entrevista, Pelé fez uma confissão polêmica ao afirmar, abre aspas, bem, até os 15 e 16 anos, eu cheguei a ter algumas transas homossexuais, não muitas. Minha primeira experiência de moleque. E continuou, mas depois disso não tive mais nenhum tipo de transa. Essa declaração teve uma grande repercussão, pois o maior jogador de futebol do mundo de todos os tempos, amplamente celebrado e reverenciado, admitia publicamente ter tido experiências homossexuais na juventude. No entanto, a história tomou um novo rumo quando, em 13 de novembro de 1981, Pelé voltou atrás. Durante uma declaração feita no aeroporto de Congonhas, à Folha de São Paulo, ele negou o que havia dito anteriormente, retraindo-se sobre suas experiências sexuais com outros garotos. Em 9 de novembro de 2009, já aos 71 anos, Pelé voltou a falar sobre o assunto em uma entrevista. Ele negou mais uma vez as alegações feitas na Playboy. Abre aspas. Naquela altura, não chamávamos de bicha. Era viado, mas nunca disse que tinha tido relações com essa bichinha. Era o resto da equipe que fazia isso. Publicaram de forma errada, de qualquer forma, não tenho problemas com isso. E admitiria se tivesse feito. Fecha aspas. Esse episódio ficou marcado como um dos momentos mais controversos da vida do Rei Pelé, que preferiu não tocar mais no assunto nos anos seguintes, só falando novamente um ano antes da sua morte e negando o assunto. No Brasil, a história nunca ganhou muita repercussão entre as pessoas, como costuma acontecer com outros atletas. Talvez seja inconcebível que o maior ídolo do esporte mais viril possa ter dado esse tipo de declaração. Quem usou bastante esse fato, mas não aqui, fora daqui, foi Maradona, que sempre usou esse assunto para atacar o Rei Pelé. Em algumas entrevistas ele chegou a falar que ele era chamado de drogado, mas pelo menos não era chamado de puto, assim como Pelé. Mas vamos falar sobre as punições no futebol? A luta pela punição da LGBTfobia vem aumentando, uma iniciativa que tem que partir principalmente dos agentes que comandam esses esportes. São eles a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que devem agir diretamente nos casos de LGBTfobia, garantindo que esses sejam julgados de maneira rigorosa.
Em 2023, uma importante medida para um ambiente esportivo mais inclusivo foi a implementação de novas diretrizes publicada no Regulamento Geral das Competições para 2023, que prevê punições diretas em caso de LGBTfobia em jogos organizados pela CBF, como por exemplo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Vale lembrar que essa sugestão de inclusão no CBJD foi feita pelo coletivo de torcidas canarinhos LGBTQ+. Contribuindo para a luta anti-LGBTfobia, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vem sendo uma importante referência para a luta de um novo ambiente no futebol brasileiro, abrindo espaços para que crimes de LGBTfobia sejam punidos perante os regulamentos desportivos e não omitidos, como ocorre em grande parte dos estádios. De acordo com o Regulamento Geral das Competições, quaisquer atos de discriminação contra a orientação sexual, gênero, etnia, procedência nacional, religião, entre outras infrações que afrontem a dignidade humana, serão investigados e punidos. A CBF declarou 4 sanções previstas, sendo elas: advertência inicial, multa pecuniária administrativa no valor de até 500 mil, a ser revertida em prol de causas sociais, inclusive através da dedução de cotas a receber, a vedação de registro ou transferências de atletas e a perda de pontos do time. Em caso de reincidência de comportamentos homofóbicos, a multa pode ser dobrada e chegar a 1 milhão, de acordo com a Confederação. Essas sanções serão aplicadas pela própria CBF, através de um colegiado que é independente de decisões do STJD e se baseia no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. O STJD terá a palavra final em casos de perdas de ponto. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por sua vez, tem como base o CBJD, artigo 243-G, que diz: praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena: suspensão de 5 a 10 partidas, se praticadas por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias, se praticado por qualquer outra pessoa natural submetida a este código, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Em 2019, após o Supremo Tribunal Federal, STF, equiparar o crime de LGBTfobia ao crime de racismo, a Procuradoria-Geral do STJD emitiu uma resolução orientando como clubes e arbitragem deveriam proceder diante de manifestações de discriminações LGBTfóbicas e que buscassem orientar seus agentes sobre o tema. Infelizmente, a resolução falava em opção sexual e não em orientação sexual e identidade de gênero. Além disso, não dava diretrizes nítidas de como o árbitro deveria agir. Após o coletivo de torcidas canarinhos LGBTQ+, sugerir por 3 anos a alteração, em 2022 ela foi alterada pelo procurador Dr. Ronaldo Piacente, trazendo um protocolo básico de condutas durante os jogos, em conformidade com o da FIFA, prevendo inclusive o encerramento da partida. O primeiro caso julgado pelo STJD foi o da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020. Luciano Marba, então técnico do Santos AP, proferiu insultos homofóbicos e foi punido com suspensão em 6 partidas e multado em R$ 1.000. Até esse momento, todas as denúncias de atos LGBTfóbicos em jogos que chegaram ao tribunal foram descaracterizadas do requinte de ódio e foram tratadas como baderna, violência e mesmo quando os clubes foram punidos, não foram enquadrados nesse artigo do CBJD. Mas as punições ainda estão longe do ideal. No dia 6 de dezembro de 2021, por exemplo, o coletivo de torcidas canarinhos LGBTQ+, ingressou no STJD com uma notícia de infração por cânticos homofóbicos entoados pela torcida do Flamengo contra o Grêmio. A torcida do rubro-negro carioca proferiu cânticos homofóbicos durante uma partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil, sendo o clube multado em R$ 50 mil. Outras 7 notícias
foram enviadas pelo coletivo ao tribunal. Entretanto, algumas foram arquivadas e outras apresentadas à denúncia de ofício pelos procuradores. Já em 2023, a torcida do Corinthians também entoou cânticos homofóbicos em uma partida contra o São Paulo, famoso majestoso, pelo Campeonato Brasileiro, e foi condenada a jogar com portões fechados a partida contra o Vasco, gerando grande prejuízo para o clube. Até hoje, o clube reclama que nenhum outro time foi punido de maneira tão severa quanto eles, mas vale o registro de que o clube estava descumprindo uma transação disciplinar firmada entre a instituição e o tribunal. No ano de 2024, alguns clubes foram punidos por LGBTfobia, mas, de fato, nenhum da maneira como o Alvinegro Paulista. O Palmeiras foi condenado a pagar uma multa por entoar cânticos homofóbicos em partida contra o São Paulo, e a Ponte Preta foi multada em R$10 mil em partida contra o mesmo tricolor paulista. Infelizmente, aqui na Bahia, tanto a torcida do meu Bahia quanto o do Vitória também já foram envolvidas em atos desse tipo. As ações para combater crimes de LGBTfobia vêm aumentando no futebol, principalmente com a implementação das novas diretrizes. No entanto, mesmo com as punições, é possível identificar um número alarmante de casos de LGBTfobia, de acordo com o levantamento do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, divulgado no Anuário com dados de 2022 sobre a LGBTfobia no futebol brasileiro. Com agentes do futebol brasileiro, foram registrados 74 casos, o que resultou em um aumento de 76% nas ocorrências de LGBTfobia em comparação ao ano de 2021. Segundo os dados coletados com as torcidas LGBTQ+, que compõem o coletivo, mais de 80% delas não vão ao estádio de forma organizada ou uniformizada com a camisa própria, além de que mais de 60% das torcidas não têm diálogo com o clube ou com seus grupos políticos. O anuário, lançado em dezembro de 2023, reúne essa pesquisa intensiva que apresenta esses e outros dados como uma forma de alerta e reflexão, evidenciando a necessidade de ações que comuniquem e expandam a discussão sobre o respeito e inclusão da pluralidade. Você encontra ela na íntegra no site do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, que é www.canarinhoslgbtq.com.br. Essas são algumas das ações, normas e protocolos para o combate da LGBTfobia no campo. No próximo episódio do Diversidade em Campo, vamos falar como qualquer tipo de instituição do futebol pode incluir pessoas LGBTQ+, dando exemplos e dicas para manter esse ambiente diverso. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Conheça a loja da Canarinhos. Ajude a continuar com esse projeto fazendo um Pix de qualquer valor para onanruda2@gmail.com e fique ligado, ligada em fazer a diferença através do Diversidade em Campo. Até a próxima! Favela.